Resumo de eleitoral. Ponto. Inelegibilidades. Item 1. Inalistáveis. Inalistáveis são aqueles que não têm capacidade eleitoral, não podem se alistar. Estão previstos no artigo 14, parágrafo 2º da Constituição Federal. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Com relação aos estrangeiros, só pode se alistar o brasileiro nato ou naturalizado, esses são os portugueses residentes no Brasil. E os conscritos são aqueles que prestam serviço militar obrigatório, mesmo os órgãos de formação de reserva, e médicos, dentistas, farmacêuticos que prestam serviço militar inicial obrigatório. O eleitor já alistado com 16 anos, que se tornou conscrito, simplesmente não pode votar. Observação: com relação aos militares de carreira, a Constituição de 69 dizia que eram inalistáveis, salvo oficiais e sargentos. A Constituição de 88 manteve um silêncio a respeito disso, e o entendimento do TSE é de que pode votar o titular de qualquer patente. Além da Constituição Federal, temos aqui os condenados por sentença criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, são inalistáveis por estarem com os direitos políticos suspensos. Observação: o preso provisório mantém os direitos políticos. Aquele que sofre o sursi processual do artigo 89 da Lei 9.099 não tem sentença condenatória, portanto é alistável. Os analfabetos, artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A, são alistáveis. Portanto, tem o voto facultativo, né? Os analfabetos maiores de 70, maiores de 16 e menores de 18 são alistáveis. Eles têm o voto facultativo. 2. Elegibilidade. O alistamento é a capacidade eleitoral ativa, é o ius suffragii, é o direito de votar. Elegibilidade é a capacidade eleitoral passiva, ius honorum, é o direito de ser votado. As condições de elegibilidade se dividem em próprias ou impróprias. As próprias são os requisitos positivos e as impróprias os requisitos negativos, ou seja, a ausência de inelegibilidades. Condições de elegibilidade, artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, mais o artigo 9º da Lei 9.504 de 97. Quais são as condições? Então, primeiro, brasileiro nato ou naturalizado, ou português residente, né? Outra condição, estar no pleno exercício dos direitos políticos. Toma cuidado aqui, cancelamento de naturalização, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado produzindo efeitos, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa e improbidade administrativa. Tudo isso afeta o pleno exercício dos direitos políticos, como veremos a seguir mais adiante. Três. O alistamento eleitoral. Artigo 9º da Lei 9.504, domicílio eleitoral na circunscrição pelo prazo de 6 meses, alterado pela Lei 13.488 de 17, e a filiação deferida 6 meses antes do pleito. Tem 4. Domicílio eleitoral na circunscrição do pleito, como já falamos agora há pouco. E tem 5. Filiação partidária. Inciso 5. Filiação partidária. No prazo de 6 meses, né? Item 6. Idade mínima. 35 anos, presidente, vice-presidente, senador. 30 anos, governador, vice-governador. 20 anos, deputado federal, deputado estadual e distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz.
e 18 anos vereador. Repetindo. 35, presidente, vice-presidente e senador. Lembrar que senador vem da palavra senil, que significa idoso. 30 anos, governador e vice-governador. 21, Distrito Federal, ou melhor, deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz e 18 anos vereador. Momento de aferição da elegibilidade. A idade mínima é aferida na data da posse, artigo 11, parágrafo 2º, da Lei 9.504 de 97. Vamos pegar a lei. A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse, salvo quando fixada em 18 anos, hipótese em que será aferida na data limite para o pedido de registro. Então, no caso de eleição para vereador, a idade é aferida na data limite do pedido de registro e não da posse. Alexandre de Moraes entende isso inconstitucional. Tinha que ser na data da eleição. Adriano Soares da Costa, a data da elegibilidade nasce com o pedido, o fato jurídico do registro. Manutenção das condições de elegibilidade. Alterações fáticas ou jurídicas devem ser consideradas quando afastem a inelegibilidade. Na prática, isso prorroga as condições para o momento da apreciação do pedido de registro. Apresentadores e comentaristas de rádio e televisão. 45, parágrafo 1º da Lei 9.504. Eles devem se afastar das atividades a partir de 30 de junho. Lembrar que o prazo para registro é no dia 15 de agosto. Então vamos lá. Artigo 45, parágrafo 1º. A partir de 30 de junho do ano da eleição, é vedado ainda às emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena, no caso de sua escolha na conversão partidária, da imposição de multa prevista no parágrafo 2º e de cancelamento do registro da candidatura do beneficiário. Agora uma observação com relação às condições de registrabilidade, teoria de Adriano Soares da Costa. Só é elegível quem tem um registro, natureza constitutiva do registro. Para o professor Adriano Soares da Costa, a elegibilidade depende do registro. Isso contraria a teoria clássica, que o registro é meramente declaratório, mera averiguação da existência das condições positivas e negativas de elegibilidade. Vamos passar para as causas de inelegibilidade. Tem um conceito. Inelegibilidade é um impedimento ao exercício da capacidade eleitoral passiva, receber votos, com o fim de proteger a normalidade e legitimidade das eleições, a moralidade e probidade administrativa para o exercício do mandato. Artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal. A lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Então aqui a gente extrai que os casos de inelegibilidade são o rol exemplificativo, que podem ser ampliados por lei complementar, somente lei complementar. Tem dois. Diferença entre inelegibilidade inata e combinada. A inata decorre das condições pessoais.
Por exemplo, parente até segundo grau de prefeito é inelegível na circunscrição do município. Inelegibilidade combinada. Parte do cometimento de ato ilícito. Exemplo, condenado por crime contra a administração pública. Toma cuidado com essa classificação doutrinária por conta da ilicitude e da natureza sancionatória ou da ausência de natureza sancionatória na elegibilidade. A combinada pode ser ainda simples, ou seja, o indivíduo volta a ser elegível após as eleições, ela não foi acolhida no nosso sistema, ou ela pode ser potencial. A inelegibilidade se projeta para o futuro. Por exemplo, uma condenação criminal. Item 3. Diferença entre inelegibilidade ampla ou absoluta e relativa ou restrita. A inelegibilidade absoluta ou ampla impede concorrer em qualquer cargo. Por exemplo, artigo 1º, inciso 1 da Lei Complementar 64. São inelegíveis para qualquer cargo. A linha A, os inalistáveis e os analfabetos. E mais um monte de alíneas, que nós vamos ver em seguida. Inelegibilidade relativa ou restrita impede concorrer em um cargo específico. Por exemplo, a inelegibilidade reflexa, incompatibilidade por parentesco com o prefeito. Quatro. Diferença entre inelegibilidades próprias e impróprias. Próprias retiram a elegibilidade, estão previstas na Constituição ou na lei complementar. As impróprias são a falta de uma das condições de elegibilidade. Faltando uma condição de elegibilidade, ele se torna inelegível. Inelegibilidade reflexa impede a candidatura na circunscrição daquele que tem relacionamento com o chefe do executivo. Artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. São inelegíveis no território da jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do presidente da República, de governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Nós vamos ver melhor isso mais para frente. Item 6. Natureza sancionatória ou inelegibilidade não é sanção. Presunção de inocência. A inelegibilidade é uma restrição à capacidade eleitoral passiva, jus honorum, em atenção aos superprincípios da normalidade e legitimidade das eleições e probidade e moralidade para exercício das funções públicas, ou seja, são restrições ao interesse em nome do interesse público. Não sendo pena, não há confronto com a garantia da presunção de inocência. Esse foi o entendimento adotado pelo STF na ADC 029. Constitucional a expressão proferida por órgão colegiado, né, da lei da ficha limpa. Item 7. Retrospectividade da Lei Complementar 35/2010. Não se pode usar propriamente retroatividade porque ela não vai ao fato, mas regula somente seus efeitos. Na ADC 30, que tratava da lei da ficha limpa, o ministro Fux fez uma distinção entre retroatividade, aplicação da lei nova ao fato passado, e retrospectividade, aplicação da lei nova para regular apenas os efeitos futuros do fato passado. Isso aqui tem relação com a retroatividade máxima, mínima e média. Dito de outra forma, né? Entendimento do TSE. A Lei Complementar 135/2010 se aplica às eleições de 2010 porque ela não altera o processo eleitoral. As inelegibilidades incidem de imediato e devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro.
Item 8. Razoabilidade e proporcionalidade das novas hipóteses. ADC 29 e 30 do STF. Constitucionalidade de todas as novas hipóteses. Vamos ver agora as hipóteses constitucionais e infraconstitucionais. Item 9. Constituição Federal, artigo 14, parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º. A Lei Complementar 64 de 90, a Lei Complementar 81 e a Lei Complementar 135. 9.1. Analfabetos. Não sabem ler nem escrever, têm capacidade eleitoral ativa, mas não podem se candidatar. Resolução 23373 de 2011, TSE, exige comprovante de escolaridade, que pode ser substituído por um teste de alfabetização. Súmula 15 do TSE. O exercício de cargo eletivo não é circunstância para, em recurso especial, determinar se a reforma de decisão mediante a qual o candidato foi considerado analfabeto. Ou seja, o candidato à reeleição tem que se submeter a novo teste, se tiver dúvida quanto à condição de analfabeto. 9.2. Inalistáveis. São aqueles que não podem alistar-se eleitores, os estrangeiros e conscritos. Já falamos deles. 9.3. Incompatíveis por exercício de função. A emenda da reeleição, né? Emenda 16 de 97, artigo 14, parágrafo 5º da Constituição. O presidente da República, os governadores de Estado e Distrito Federal e os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído nos cursos dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Então aqui nós temos a vedação ao terceiro mandato no mesmo cargo. E algumas observações. Aquele que foi 2 vezes consecutivas vice pode se candidatar como titular. Se for eleito, ainda pode se reeleger como titular. Temos aqui o exemplo da chapa Covas-Alckmin, que foi reeleita, Covas-Alckmin. Durante o segundo mandato de Covas, ele faleceu, Alckmin assume como titular, na sucessão, não é substituição, sucedeu Covas. E aí, em seguida, o governador Alckmin foi reeleito como governador do estado de São Paulo. O titular reeleito não pode se candidatar a vice, porque eventualmente ele poderia suceder o titular. E aí seria a violação à regra do terceiro mandato. Aquele que assumiu o cargo do titular, o vice, o presidente do legislativo, não poderá disputar novamente o cargo que tinha, porque ele está buscando cargo diverso daquele que ocupa nos 6 meses antes do pleito. Por exemplo, o presidente da Câmara de Vereadores substitui ou sucede o prefeito nos 6 meses anteriores à eleição. Ele se torna inelegível para o cargo de vereador, porque ele está buscando cargo diverso daquele que ele ocupa, que é o de prefeito. Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, governador dos estados, Distrito Federal, prefeitos, devem renunciar a seus mandatos até 6 meses antes do pleito. E o que importa é o afastamento de fato. A demora no envio do documento de afastamento, a formalização do afastamento, não interfere desde que tenha havido o afastamento de fato. Um caso no TSE foi julgado em que o período de 6 meses terminou no sábado e o candidato enviou a sua desincompatibilização na segunda-feira. Ele foi considerado apto, foi considerado elegível, porque o que importa é o afastamento de fato.
Prefeito itinerante. Não é possível terceiro mandato de prefeito ou governador, ainda que em estado ou município diverso. Isso porque a Constituição veda a perpetuação da mesma pessoa ou família no poder executivo. Demais incompatibilidades por função. No território da disputa, magistrados estão dispensados de cumprir o prazo de filiação, devendo satisfazer a condição em até 6 meses. E mais um monte de incompatibilidades aí que nós não vamos tratar neste resumo. Mais uma observação importante: secretário municipal, candidato em município diverso, não precisa se desincompatibilizar. Item 9.4. Inelegibilidade reflexa. Artigo 14, parágrafo 7º da Constituição e artigo 1º, parágrafo 3º da Lei Complementar 64. São inelegíveis no território da jurisdição do titular, do chefe do executivo, cônjuge ou companheiro e parentes até segundo grau, salvo se já titular de um mandato eletivo e candidato à reeleição. Observações. A inelegibilidade reflexa atinge mesmo situações de fato, como adoção de fato e concubinato. O parente ou cônjuge pode se candidatar desde que o titular tenha direito à reeleição e se desincompatibilize nos 6 meses antes do pleito. O entendimento é que se ele tinha direito à reeleição e não usa esse direito, então os parentes podem usar, desde que ele se desincompatibilize. Se não tinha direito à reeleição, devolve a elegibilidade para outros cargos que não é seu. Outra observação: súmula 6 do TSE é superada. Portanto, não admitia a desincompatibilização nos 6 meses antes do pleito. Súmula vinculante número 18. A dissolução da sociedade ou vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. O teor da súmula é atenuado no caso de morte do cônjuge, porque a razão da súmula vinculante 18 é evitar a dissolução fraudulenta do casamento. Outra observação com relação à reeleição do parente. Por exemplo, irmão do governador que já é deputado federal, ou estadual, melhor dizendo. Ele pode tentar se reeleger como deputado estadual, mas não pode tentar outro cargo, porque aí não será reeleição. Por exemplo, prefeito ou vereador. A reeleição deve ser interpretada conforme a Constituição na sua redação original, somente para cargos do Legislativo. Ou seja, se o prefeito é irmão do governador, ele não poderá tentar a reeleição. Isso porque a Constituição deve ser interpretada na sua redação original, que não admitia reeleição para cargos do Executivo. Item 5. 9.5. Inelegíveis por desvio de conduta. Artigo 1º, 1 da Lei Complementar 64, alíneas B até Q. Alínea B. Membros do Legislativo que perderam mandato na forma do artigo 55 da Constituição. São inelegíveis para as eleições até o fim do mandato e mais 8 anos. Então, se o senador perde o mandato no primeiro ano, ele fica os 7 anos que ele teria como senador e mais 8. A linha C. Perdimento do mandato no Executivo.
governador e vice do estado ou do Distrito Federal e prefeito e vice ficam inelegíveis para as eleições subsequentes e mais 8 anos. Atenção aqui com relação ao presidente da República. Artigo 52, inciso 1 da Constituição. Não tem previsão na Lei Complementar 64. O artigo 52, parágrafo único, diz que ele fica inabilitado por 8 anos. Não é o caso de inelegibilidade, é inabilitação. No caso do impeachment da presidente Dilma, foi interpretado de que isso não ocorria de forma automática e o plenário do Senado Federal entendeu que essa pena ou essa condição de inabilitação não seria aplicada a então o presidente Dilma. A linha D. Abuso do poder econômico ou político. Condenação por abuso do poder econômico ou político pela Justiça Eleitoral através de representação especial, AIG ou AIME, com trânsito em julgado ou por órgão colegiado para a eleição para a qual concorrem e mais 8 anos. Órgão colegiado pode suspender a decisão no TSE, artigo 26C da Lei Complementar 64, e disputar o pleito. Mantida a condenação, serão desconstituídos o registro ou eventual diploma. Ações. Ação de impugnação ao registro da candidatura, prazo de 5 dias após a publicação do edital, se já houver trânsito ou decisão de órgão colegiado, ou recurso contra a expedição de diploma até 3 dias após a diplomação, se a inelegibilidade for superveniente ao registro. A linha E. Condenação criminal. Transitada em julgado ou de órgão colegiado, desde a condenação até 8 anos após o cumprimento da pena. Para os crimes, né? São alguns crimes, nós vamos pegar ele. Crime contra a economia popular, a fé pública, administração pública e patrimônio público. 2. Contra o patrimônio privado, sistema financeiro, mercado de capitais e previstos na lei que regula a falência. 3. Contra o meio ambiente e saúde pública. 4. Eleitorais, para os quais a lei comine a pena privativa de liberdade. 5. De abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou inabilitação para o exercício de função pública. 6. De lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 7. Tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos. Hediondos equiparados, né? 8. De redução à condição análoga de escravo. 9. Contra a vida e dignidade sexual. 10. Praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. F. Os que forem... Não, F não. F é outra linha. Observação. Condenação criminal comum. Até o cumprimento de pena, ou até o término do período de prova, no caso de sursis ou livramento condicional. Nesses crimes, cumprida a pena, nos crimes comuns, condenação criminal comum, cumprida a pena, o condenado volta a ter os direitos políticos. Na Lei Complementar 64, a partir da decisão do colegiado, pode ser o tribunal ou o tribunal do júri, mais 8 anos a partir do término da pena. Tá? Então, se houve 1 ano depois do início da pena, 1 ano entre o tribunal, o julgamento pelo tribunal, o trânsito em julgado do início da pena, decorreu 1 ano, tem a execução total da pena e depois volta por mais 7 anos o tempo que faltava. Indulto. Persiste a inelegibilidade, porque o indulto não se projeta sobre a candidatura, mas sobre o cumprimento da pena. Então, começa a contar o prazo de 8 anos após o indulto.
Prescrição da pretensão executória não afeta a condenação, apenas impede a execução da pena imposta. Começa a contar 8 anos a partir do reconhecimento da prescrição. A linha F. Indignidade do oficialato. Oficiais das Forças Armadas e Militares dos Estados, por decisão de tribunal militar, ou perda da patente por decisão da Justiça Comum ou Militar, resultante de condenação criminal. G. Rejeição de contas. Aqueles que tiverem as contas rejeitadas por irregularidade insanável, que configure ato doloso de improbidade, por decisão irrecorrível do órgão competente, não suspensa pelo Poder Judiciário. Primeira observação: órgão competente. O Poder Legislativo, quando a atividade for gestão de orçamento, ou seja, execução orçamentária, distribuição do orçamento entre os poderes e órgãos, que é um ato político. O ato político de gestão do orçamento é julgado pelo Poder Legislativo. O órgão competente é o Tribunal de Contas, quando a atividade for ordenação de despesa, execução da despesa pública, emissão de nota de empenho, são atos administrativos. Para a Lei Complementar 135, essa discussão é irrelevante, basta a decisão do Tribunal de Contas. A tese de que seria o Poder Legislativo foi debatida em ADC no STF e não vingou. Insanabilidade das irregularidades. Irregularidade insanável é aquela que traz em si a nota da improbidade administrativa, o prejuízo ao erário, o enriquecimento sem causa ou atenta aos princípios públicos. Cabe à Justiça Eleitoral avaliar se a irregularidade é sanável ou não, quando da apreciação da candidatura. Outra observação: salvo se suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. A Lei Complementar 135 derruba a súmula 1 do TSE, que autorizava a mera proposição de ação para desconstituir a decisão de rejeição de contas. O mero protocolo da petição inicial já autorizava o candidato a concorrer. Decisão judicial que suspende a rejeição de contas, o prestador de contas pode se candidatar, mas se o pedido for julgado improcedente, a inelegibilidade volta a produzir efeitos pelo tempo que faltava para completar os 8 anos antes da obtenção da tutela antecipada na ação desconstitutiva. Quer dizer, se o candidato conseguiu suspender a decisão que rejeitou as contas por meio de uma liminar, ele pode se candidatar, mas se o pedido final for julgado improcedente, a inelegibilidade volta a produzir os efeitos pelo tempo que faltava para completar os 8 anos, antes da obtenção da tutela antecipada. A linha H. Abuso de poder na administração pública. Na linha D, era o abuso de poder praticado pelo candidato, e na linha H, é o abuso de poder praticado pelo administrador. Condenado em ação de improbidade na Justiça Comum ou representação especial na Justiça Eleitoral, com trânsito ou com decisão de órgão colegiado. Deve ter finalidades eleitorais, porque o ato de improbidade puro já cria inelegibilidade, no artigo 12 da Lei de Improbidade, a Lei 8429 de 92, e também na linha L. Então a distinção entre a linha L e a linha H é a finalidade eleitoral. Não precisa ser praticado durante a campanha, basta que se utilize das prerrogativas de seu cargo, pois aqui o bem jurídico é a moralidade e a probidade. Na linha D, o bem jurídico é a normalidade e legitimidade das eleições. A linha I. Direção, administração ou estabelecimento de crédito, financiamento ou seguro em liquidação. Por 12 meses antes da decretação da liquidação,
aqueles que tenham exercido cargo de direção, administração ou representação dessas entidades, até a apuração final das responsabilidades. Não tem prazo certo. A linha J, captação do sufrágio, condutas vedadas e caixa 2. São as infrações cíveis e eleitorais. Da Lei 9.504/97, artigo 41A, vantagens pessoais em troca de voto, chamado de captação de sufrágio. Artigos 73, 75 e 77, uso da máquina administrativa em favor do candidato, as chamadas condutas vedadas. Artigo 30A, caixa 2. E artigo 14, parágrafo 10 da Constituição, corrupção eleitoral. Não há necessidade de demonstração de gravidade da conduta, e o requisito será ferido quando da apreciação do registro da candidatura. A linha K, renúncia de mandato. O mandatário que renuncia diante de representação protocolada na Casa Legislativa fica inelegível. Isso não impede a renúncia, nem impõe a continuidade do processo, mas incide a inelegibilidade pelo período remanescente do mandato e mais 8 anos. A linha L, improbidade administrativa. Os condenados por improbidade com trânsito ou com órgão colegiado, por ato doloso de improbidade, prejuízo ao erário ou enriquecimento sem causa, por até 8 anos após o cumprimento da pena. E a pena aqui a gente lembra que pode ser multa, e a suspensão dos direitos políticos também é pena, de 5 a 8 anos ou de 8 a 10, mais os 8 anos da linha L. Multa em atraso. Enquanto não paga a multa, não cumpriu toda a pena. Então, se está faltando o pagamento da multa, o prazo de 8 anos só vai contar após a conclusão do cumprimento da pena. A linha M, infração ético-profissional. Aqui a única observação é que não incide a inelegibilidade do profissional excluído por falta de pagamento de anuidades. N, desfazimento fraudulento de vínculo conjugal. É a fraude para evitar a inelegibilidade reflexa. 8 anos da decisão colegiada ou do trânsito que reconhecer a fraude. Também lembrar da súmula 18, né? Que fala da mesma coisa. Então, aquele que a súmula 18, súmula vinculante 18, não impede a inelegibilidade. Procurando aqui onde é que ela está. Aqui. A dissolução da sociedade ou vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição. E o camarada que se utiliza desse expediente fraudulento ainda fica com a inelegibilidade por 8 anos a partir da decisão colegiada ou do trânsito em julgado da declaração judicial que reconheceu a fraude. A linha O. Demissão do serviço público. Demitido do serviço público em processo administrativo ou judicial, contado da data da decisão. A lei silencia sobre ser decisão colegiada ou não. E Rezende Castro afirma que tem que ser colegiada, conforme o sistema da Lei Complementar 135, para manter a coerência, a coesão da Lei Complementar da Lei da Ficha Limpa 135/2010. Salvo ser suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. Então, a pessoa pode conseguir eliminar para suspender a demissão. Óbvio. A linha Q, aposentadoria compulsória, perda do cargo, exoneração do MP, do membro do MP ou do magistrado, na pendência de processo administrativo disciplinar, semelhança da linha K. Aqui a lei também não fala a partir de trânsito ou decisão colegiada. Rezende Castro, da mesma forma, entende que deve se manter a coerência da Lei Complementar 135 e são 8 anos a partir da publicação do ato. Muito bem. Para elaborar este resumo, nós utilizamos como base o curso de Direito Eleitoral
de Edson Rezende de Castro, 8ª edição, 2016.